Bem, no dia 2 de outubro de 1928, Deus quis suscitar um sacerdote espanhol, jovem, de 26 anos de idade, que ele fundasse, mostrando a Igreja Católica, o Opus Dei, cuja mensagem é exatamente lembrar, todos estão chamados à santidade, buscar a santidade no meio do mundo, a partir da sua atividade corrente cotidiana. E isso acabou, de fato, sendo algo que revolucionou a história da Igreja, porque foi retomada uma ideia que já se vivia entre os cristãos dos primeiros séculos. E até o século terceiro, quarto século, era algo muito corrente. E a partir do influxo poderoso dos religiosos, que se afastavam do mundo para poder viver a fé católica, surgiu a ideia de que alguém que quisesse ser esse católico valendo, ferrenho, teria que adotar uma postura de vida de negação do mundo. E passou a parecer que quem quisesse realmente viver a sério, né, a sua vida cristã, teria que trilhar um caminho fora do meio do mundo. Bom, o fato é que quis Deus que São José Maria, a partir dele, né, se recordasse que todos os caminhos da Terra são chamados à santidade. Então, por isso a gente está tratando esse tema nessa semana. Projeto de santidade, megalomania ou coerência cristã? São José Maria, o que ele viu, né, aquele 2 de outubro, né, de 28? Ele fazia um retiro espiritual e viu, de certa forma, essas pessoas santificando os afazeres comuns da sua vida, né, em casa, nos trabalhos, vários tipos de trabalho, desde que não fosse uma ofensa a Deus, todos eles são caminhos. E lembrava que, no fundo, acabava sendo possível ser contemplado a partir da experiência de Cristo. Passou 30 anos com uma vida comum, corrente, que viveu como cada um de nós, né? Teve uma origem embrionária, né? Desenvolveu-se no seio materno, nasceu, foi criado como criança, aprendeu a falar, aprendeu a andar, né? Tinha dependência total da sua mãe, depois passou a ser criado também pela mãe e pelo pai, José, pai adotivo, e aprendeu dele também as virtudes do lar, aprendeu o ofício de carpinteiro, né? E aprendeu a se relacionar com aqueles da sua época, de seu tempo, do seu povo, de sua comunidade. E foi santo. São Maria era santa e São José era santo. Então, a gente vai tratar do tema a partir dessa perspectiva, né? Dessa chamada universal santidade, que São José Maria recordava desde 28, que a Igreja Católica, como um todo, né, retoma no Concílio Vaticano II e reapresenta dessa forma mesmo, a chamada universal santidade para todos os seus fiéis e para todas as pessoas, no fundo, de todo mundo. E vem essa ideia, projeto de santidade, megalomania ou com coerência cristã. Então, eu dizia, a própria vida de Cristo já é um exemplo que a gente possa imitar, né? Deus assume a condição humana e, portanto, mostra como que pode conduzir-se dentro dela e a partir dela, né, para o melhor de si, para poder fazer rodar, né, o software, né, para o qual foi criado, criatura humana, da forma como deveria ser, dentro desse hardware. E o software é da santidade. Então, querer ser santo não é prepotência, querer ser santo. Então, olha que interessante, se está dentro do homem já, essa chamada santidade, ou seja, ele foi criado para ser santo, e essa é a perspectiva, foi criado para buscar a perfeição. O que é a perfeição? É o plenamente feito, que está acabado. Então, nota-se, isso já na filosofia grega se percebia, Aristóteles, Sócrates, Platão, que o homem está chamado a desenvolver uma série de habilidades concretas, a partir da sua conduta, né, que estão direcionadas a uma certa perfeição, portanto, a um acabamento integral da condição moral, né? E esse conjunto de hábitos aperfeiçoados, que se chamam virtudes, né, nesse repertório pleno, se chama excelência humana. Então, já se via que o homem estava chamado a desenvolver essa aptidão para as condutas boas, portanto, para espelhar uma categoria de conduta, né, que diz de si próprio, né, o nível, né, existencial que está chamado a exercer. E, naturalmente, com a revelação cristã, isso adquire uma dimensão mais elevada, né, que a excelência humana seria a tradução grega, sem a
uma pessoa que vai criar, vai iluminar, que vai ajudar. Bom, então por isso que querer ser santo, ergo, não é uma prepotência. De certa forma, é exatamente um desejo próprio que corresponde à dimensão da natureza humana. Então, a natureza, portanto, do homem está voltada para essa perfeição, para essa plenitude. Ela está feito para isso. A condição humana se aperfeiçoa, se planifica, e Deus próprio se coloca também como nosso parceiro, né, nesse projeto de construção de si próprio. Então, pensar o seguinte, dentro da ideia do projeto que Deus sonhou quando nos criou, né, ele pensou em cada um de nós, de rigor, como São Fulano. Então, aqui, São Facundo, São Bruno, São Mateus Cardoso, São Emanuel, São Lucas, São Eric. Esse é o projeto de Deus. Né? Então, naturalmente, ou seja, é o melhor de cada um. Então, como dizia no caso também, Michelangelo, que dentro daquela pedra, aquele mármore branco, já estava o Moisés, já estava o Davi, eles tinham apenas que tirar o excesso para que aparecesse. E cada um de nós já está aí dentro o santo que Deus sonhou quando nos criou. E cabe-nos ajudá-lo, a Deus, que vá debastando aquilo que sobra, né, nessa matéria bruta que somos cada um de nós, para que possa aparecer a imagem perfeita, que acaba sendo, de certa forma, a adaptação de Cristo na nossa condição, na nossa circunstância, no nosso tempo, na nossa situação vital. Esse é o santo. Então, Deus nos criou para sermos santos, para sermos felizes. Tá? Por isso que não é uma prepotência, não, é ao contrário. É a potência própria nossa buscar a santidade. Esse é o poder que nós temos, principal. E a gente sabe que isso a gente não alcança. Como o resultado final desse projeto é exatamente de índole espiritual, sobrenatural, está fora do alcance daquela criatura que vive na perspectiva estritamente humana. Isso eu posso alcançá-lo, portanto, quando eu estou dentro da atmosfera sobrenatural, da atmosfera da graça. Então, eu preciso de Deus. Então, não é uma prepotência. Ao contrário. Na verdade, mais do que isso, né? Eu devo ser santo. Portanto, eu tenho o dever, isso é mais curioso ainda, né? Aquela velha história, né? Eu como por quê? Porque eu devo comer ou porque eu gosto de comer? As duas coisas andam juntas. Eu sei que é bom que eu como para nutrir o meu corpo, para me manter vivo. De certa forma, a princípio da santidade é a mesma ideia. Eu devo me santificar, eu quero, me faz bem. E é o que cuida da minha vida eterna e da minha própria existência aqui, que dá sentido para cada hora, cada minuto, cada segundo. A perspectiva da eternidade é o que dá um pleno sentido para esse instante. Então, se eu pensasse de fato, né, e a fundo, né, na vida humana, sem que houvesse uma transcendência sobrenatural, e a santidade se apoia nessa perspectiva da transcendência, eu dizia, quanto a perspectiva grega da transcendência humana, da excelência humana, de certa forma, não tem esse alcance espiritual tão elevado, porque não tem essa perspectiva de um Deus pessoal que me espera, que me criou com uma vocação para a santidade. Né? Já no nosso caso, enquanto cristão, sim. Então, eleva-se tudo isso que é da dimensão humana para um patamar muito mais superior, que é o patamar da graça divina, o patamar sobrenatural. Então, se não houver isso, a gente cai e despenca no nível estritamente terreno. Portanto, a vida fica realmente configurada em um plano muito mais baixo. Isso é que é real. Agora, curioso, como os homens sempre desejaram, dentro da sua intimidade, ter esse tipo de elevação da própria alma, como se os próprios gregos, antes que eles vissem a dimensão humana, eles criavam com a imaginação um tipo de repertório, né, da excelência, que eu falava, Excel, quer dizer, desde o céu, né, em que havia uma certa nostalgia da perspectiva sobrenatural, e eles próprios não conseguiam definir como seria, né, mas que vinha do céu, Excel, vinha do alto, portanto. E quem vai dar a resposta por isso vai ser exatamente a revelação cristã. Então, por que e para que a santidade? Porque é o que vai satisfazer esse anseio nosso de felicidade plena, né, e que vai nos conduzir para o melhor de cada um de nós, para aquela versão com a qual Deus sonhou para cada um de nós, e que nós também, se pudéssemos também sonhar com o melhor, chegaremos exatamente a esse modelo da santidade. Porque, às vezes, por várias razões, a gente não consegue imaginar, ou não conseguimos nos imaginar como santos, e a ideia que a gente pode ter de santo ainda é uma caricatura. Por isso que eu falo na pergunta 4. É factível isso ou é uma ilusão? Né? Ou então aquela outra, pergunta 5. A pessoa não fica esquisita, bitolada ou chata? Então vamos tentar agora pensar duas questões juntas aqui. Primeiro, é factível ou é mera ilusão? Olha, não é ilusão por quê? Porque a gente já tem, ao longo da história, a prova dos 9. Várias pessoas que atingiram esse patamar.
E, na verdade, se vocês notarem, a gente conhece até, cada um de nós, a gente pensar bem ao nosso redor, pessoas que, efetivamente, parece que transmitem esse tipo de luz da santidade, pessoas simples, né, na nossa família, ou vizinhos, né, ou pessoas até assim, que têm uma situação eventualmente social, situação econômica, cultural, que está, né, menor do que a nossa, mas que tem tal lucidez, tal postura, tal conduta, que fala aqui tem muita presença de Deus nessa pessoa. Então, a gente consegue, de certa forma, enxergar nela uma perfeição humana maior do que outras pessoas. Então, a gente consegue até vivenciar isso daí. E, ao ler a história, a biografia do santo, a gente percebe também uma luminosidade daquelas criaturas que passaram aqui por aqui, antes de nós, que nos causa profunda esperança e alegria. Né? E a gente percebe que muitas delas viveram algo que era muito comum, que a gente vivia também. Né? Então, esse jovem italiano, que recentemente foi canonizado, por exemplo, né? E outros mais, que já estão na geração da internet, a gente percebe que estão tendo um tipo, um estilo de vida que encanta, que atrai, que arrasta. Então, ou seja, portanto, é factível. Dá para fazer esse santo. Com a ajuda de Deus sempre, porque sem ele não se faz. Né? Sine me io potesse facile. Sem mim não podeis fazer nada, já dizia Cristo. É factível. Então não é uma ilusão. Né? Porque alguns podem pensar que é impossível que se faça. Porque essa ideia da impossibilidade ou daquilo que não é possível são ideias falsas que eu tenho que rejeitar. Porque no próprio Evangelho, a gente fala que Cristo é o nosso modelo, né? Cristo fala, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Sede perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Se Cristo nos determina que a gente deve ser, né, e a santidade também nada mais é do que viver os 10 mandamentos com plenitude, então quer dizer que é factível. Deus não mente, Deus não nos enganaria. Né? As duas razões aqui, elas sustentam a perspectiva desse alcance. Né? E fala que, por exemplo, ele fala para o bom ladrão, né, hoje a gente estará subindo no paraíso. Que é a ideia do santo na Igreja Católica? É quem está no paraíso, quem está no céu. Então, por isso que ainda que a gente fale de santo e pense apenas naqueles que são canonizados, que a Igreja expressamente reconhece nos altares, né, o volume de santos é muito maior do que aqueles que nós temos nominalmente o conhecimento por expressão do catálogo que a Igreja celebra, né, nas missas. Então, aqui até uma missa especificamente chamada Missa de Todos os Santos, né, no dia 1º de novembro, que é exatamente para saudar, para celebrar, para festejar todos aqueles que não são nomeados no catálogo, mas que estão presentes no céu, e, portanto, são santos também. Não é factível, não é ilusão. Agora, é factível, portanto, que cada um que está aqui assistindo essa exposição, seja santo. Então, ele pode realmente realizar essa atividade, né? Essa tarefa. Né? Engraçado isso. Agora, como que a gente faz isso, então? Né? E aí a pergunta é, a humildade, como que ela entra nesse processo? Basta lembrar que a criatura mais perfeita, portanto, a mais santa de todas, Maria, a gente só tem, assim, narrativas de 3 conversas de Maria com Deus no Evangelho. 3. A primeira delas se dá, digamos assim, não é nem tanto com Deus diretamente, né? Com a canção de São Gabriel. Né? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a sua palavra. E quando Maria conversa com Isabel, ela relata o que Deus teria percebido nela. Fala, porque olhou a humildade da sua serva. Eis que me chamaram bem-aventurada todas as gerações. Ela tem plena consciência de quem ela será e fala da humildade. Então, quanto mais humilde, mais Deus pode ocupar aquela alma. O que é humildade? É a virtude que leva a pessoa a ter o apreço correto da sua própria excelência, da sua própria dignidade. Portanto, esvaziar-se daquilo que não condiz com esse apreço que deve ter a si, para que possa, portanto, acumular-se do apreço por Deus. Então, quanto mais humildes, mais vazio de si, mais cheio de Deus. Essa aqui acaba acontecendo. E é nessa perspectiva que a pessoa, quando se esvazia de si, também que ela pode, portanto, encantar-se e preencher-se pelo amor aos diversos bens e valores que ela pode encontrar nas coisas e ao seu redor. Então, as condutas de virtudes são condutas orientadas por valores, que a pessoa se encanta e se deixa atrair por isso. Então, Maria se atrai por todos os valores. Se ela estiver cheia de si, essa atração que ela teria pelas outras coisas que lhe transcendem ficaria dentro dela mesma. Então, cada um de nós, de certa forma, acaba sendo um peso para si próprio. Então, eu tenho que me esvaziar para que eu fique leve e possa, portanto, ser atraído pelos bens verdadeiros que estão fora de mim, que não é, portanto, é transcender, a começar pelo bem supremo, que é o próprio Deus.
Então, por isso que a santidade, ela, na verdade, não só é compatível com a humildade, como elas são, vamos dizer assim, interdependentes. Eu não posso ter santidade sem humildade. Não há como ser santo sem ser humilde. Então, a pessoa não fica esquisita, bitolada ou chata. Né? Porque, na verdade, se ela tem humildade, ela aprende a contemplar a realidade, ela aprende a admirar a Deus, ela aprende a se encantar. Então, a vida vai ficar mais grata. É o contrário. Então, é natural que ela aprenda, portanto, a ver mais Deus presente nas coisas, a reconhecer a misericórdia divina. Ela aprende a perdoar mais as pessoas também. Ela aprende a ter mais compaixão. Ela aprende, portanto, a ser mais simpática, a ser mais condescendente, não com o erro, mas com as pessoas. Né? Ela aprende a ter melhor visão, melhor percepção para poder ajudar. Né? Pensar em Maria também nas bodas de Caná, eles não têm vinho. Isso é ela que comenta isso, percebe e fala com Cristo. E ela tem uma providência concreta. Quem pode resolver o problema? Falar com Cristo. Essa atenção esmerada, né? Que é própria da santidade. Então, ou seja, ao contrário, a santidade, portanto, nos torna melhores, porque ela vai nos fazer que a gente possa atualizar o melhor de nós, a melhor versão, a cada dia, a cada instante. Até um dia que Deus vem e nos colhe para a eternidade, porque está pronto. Está pronto para a eternidade, aquela criatura. Porque ela, com a própria liberdade, colabora com esse projeto de Deus, e quando criou aquela alma, sonhou com ela para o céu, para morar com ele e viver com ele para sempre ali, essa felicidade extrema e suprema. Bom, então, nesse sentido, na verdade, a gente tem que estar atento, porque às vezes se cria uma caricatura de que alguém vem buscar a santidade possa ser uma pessoa ficar estranha, esquisita, e na verdade não é isso que acontece, né? É o oposto. Você vai simplificando, ela vai incorporando as virtudes, ela vai imitando a Cristo, ela fica mais agradável, ela fica mais atraente. Né? Então, se a pessoa está esquisita, bitolada ou chata, provavelmente ela não está buscando a santidade, está buscando a si própria, usando a nomenclatura da santidade, e sem perceber ela está saindo da trilha que deveria estar percorrendo. Né? Então, se uma pessoa, quando busca a santidade, se de dois santos para aguentá-la, provavelmente ela não está buscando a santidade. Ela está confundindo. Está buscando a si mesma, mais provavelmente. Tá? Agora, claro, naturalmente, os cristãos hoje em dia, quando buscam a naturalidade cristã das virtudes, isso pode incomodar outras pessoas. Por quê? Porque ao buscar a virtude, ao buscar os valores, como todos nós temos dentro da gente essa chamada virtude a valor, né? De certa forma isso pode ficar abafado pelos vícios. A gente acaba sendo atraído por certos bens que não são os bens necessários, devidos, senão por outros falsos bens que geram prazeres. E quando alguém próximo da gente vive conforme a gente deveria viver, aquilo de certa forma cutuca a nossa consciência e desperta uma inquietação interior. Então, por isso que muitas vezes os santos, onde passam, incomodam, porque eles acabam despertando o fundo da consciência e isso gera incômodo. Então, por exemplo, quantas pessoas, né, não gostam que alguém venha lhes pedir ajuda, por exemplo, ou mostra para ajudar outras pessoas, porque fica depois dentro da consciência delas aquilo despertando. Né? Então, elas não querem escutar. Elas preferem ficar, de certa forma, inertes dentro do seu um clima de dormitação, né, que se refere à caridade, ao serviço ao próximo. Alguém falou, você podia ajudar, você pode ajudar, pode ajudar. Aquilo cala, de alguma forma, aquilo faz com que a consciência da pessoa, aquilo que teve de bom, de informado, fique como que mordendo ela própria. Então ela não quer ouvir, ela quer abafar. E um cristão também que vive com coelho em sua fé. Isso incomoda. Então a pessoa vai tendo vários filhos, vai à missa, é correta, não fala mal dos outros. Isso pode servir, ainda que a pessoa não queira por isso, porque ele faz por amor a Deus, né? Mas pode parecer um outro que essa criatura está fazendo de propósito, que essa pessoa faz para aparecer, que essa pessoa é falsa, etc, etc. Né? Vai imputando ela várias coisas. Né? Então a pessoa não fica esquisita, bitolada. É o contrário, o processo é exatamente de simplificação. A busca da santidade leva à construção das virtudes, portanto, leva que a pessoa se torne cada vez mais agradável, mais atraente, mais rica, uma personalidade mais madura. Vai para outra linha. E se alguém fica esquisito, realmente bitolado ou chato, ela provavelmente está vendo um ponto equivocado. Ela provavelmente se enganou com relação ao que ela estava viciando, porque Cristo, veja, não é esquisito, Cristo não é bitolado, Cristo não é chato. Pelo contrário, a narrativa do Evangelho mostra uma pessoa atraente, agradável, encanta os demais, né? Mas ele passa, até as crianças vão atrás dele. Para a criança ir atrás, a pessoa tem que ser muito agradável, muito atraente. E assim é Cristo. Então tem que estar atento a isso. Né? E ele falava, né, quem quiser ser meu discípulo, né, quiser ser mesmo, toma as cruz e me siga, né? Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, fala expressamente isso. Fala, seja perfeito, nosso Pai Celestial é perfeito, está tudo ali. Então, qual a receita, portanto? Imitação de Cristo.
seguir a Cristo, buscar a Cristo. Né? No caso, eu vou falar só de 3 âmbitos que a gente possa, talvez, na nossa própria vida, examinar e pensar um pouquinho, por ocasião dessa data que se aproxima, mas de modo habitual, no nosso dia a dia, pensar em 3 âmbitos da nossa vida. Primeiro, minha relação com Deus. Como eu posso santificar a relação com Deus? O que eu cuido? De alguns tempos, no dia em que eu paro, por exemplo, leio um pouco do Evangelho para conhecer a vida de Cristo, eu falo um pouco na sua uma oração vocal, uma oração chamada mental, a Igreja Católica explica isso também, ou quando eu faço também alguma leitura, algum livro espiritual que possa me fazer conhecer melhor a minha fé, né? Isso também me ajuda. Então, pensar um pouquinho, santificar-se também é a própria tarefa do conhecimento das verdades cristãs. Depois, segundo ponto, santificar pela melhoria da conduta cristã. Então, dizer, imitar as virtudes de Cristo, seguir os passos por onde ele andou. Né? E aqui passa tanto pelas virtudes, as cardeais, a começar pelas cardeais, depois as teologais. Né? Cardeais, a justiça, a temperança, a fortaleza e a prudência. Depois as teologais, fé, esperança e caridade. Né? Porque as demais todas derivam dessas aí, né? Especificamente das cardeais, das 4 cardeais em todas as demais virtudes. A gente pode pensar, buscar, né? Sonhar, viver bem essas virtudes. Então, a sociedade passa pelo humano, passa pela dimensão natural. Cristo é perfeito Deus, perfeito homem. Então, é importante considerar. São José Maria fala em Sulco, fracassaste no plano da santidade se desconsideraste a dimensão humana, se não cuidaste dela. Então, a santidade passa, sim, né, por essa consideração da perspectiva humana, para não sermos seres esquizofrênicos, porque temos integridade, unidade de vida, coerência. Um terceiro âmbito que eu falo, a gente pode pensar na santidade, é o seguinte: preocupação pelas almas, pelos outros, pelo próximo. Tanto nas suas necessidades físicas, materiais, quanto espirituais. E aí entra também esse gastar-se pelos outros e querer aproximá-lo de Deus. Tá? Então, 3 âmbitos para a gente pensar um pouquinho nessa imitação de Cristo. Né? A relação com Ele, a piedade. Depois, essa luta contra os próprios defeitos, busca das virtudes, que entra no nosso trabalho, serviço ao próximo. E o terceiro, especificamente, aquilo que vai ao encontro das necessidades das pessoas, sejam essas necessidades materiais, sejam elas também, no caso, espirituais. Então, a partir disso, aproveitar essa semana, né? Mas a ocasião, dia 2 de outubro, além de ser essa data, né, que São José Maria teve essa iluminação especial para ver, o que Deus queria que ele realizasse nessa terra, a gente tinha o dia dos anjos da guarda. Então, pensar nessa perspectiva também, né? Deus criou os anjos e concedeu a cada criatura humana alguém da dimensão espiritual que pudesse te acompanhar e atender nas suas necessidades mais prementes, principalmente, mas não só. A gente sabe que os anjos podem nos atender também em necessidades materiais, a gente pode solicitar essa ajuda deles também. Né? Mas, pensar nisso, né? Que na verdade, né, que responda só os 5 tópicos, para a gente poder ir concluindo, 6 tópicos. Né? Querer ser santo não é prepotência, né? A gente busca, porque é o caminho para a felicidade mais autêntica, mais profunda, mais plena. É compatível com a humildade, na verdade, não há, de rigor, santidade sem humildade. É factível, não é ilusão, ao contrário, viver sem essa perspectiva que torna a vida ilusória, que nos faz viver, né, como diz alguém, o tempo inteiro arrumando o restaurante do Titanic, arrumando, né, porque vai afundar. Tudo isso afunda. Se não tiver um tudo sobrenatural, tudo isso aqui é mera ilusão. Isso sim, não a santidade. Depois, e as pessoas, quando buscam realmente a santidade autenticamente, a partir da perspectiva correta cristã, elas se tornam cada vez mais agradáveis, mais felizes, melhor amigo, melhor pai, melhor irmão, melhor trabalhador, né? Melhor cristão. Então, elas ficam pessoas melhores. Portanto, elas elevam o seu ambiente. Né? E a receita é pensar em âmbitos que eu possa, talvez, buscar o melhor de mim. Né? E tem esses 3 âmbitos que eu pensava aqui um pouquinho. Né? Relação com Deus, né? Com relação com o próximo, e no âmbito de relação consigo mesmo. Vencer os defeitos e buscar as virtudes. Então, se eu tiver um pouquinho, né, desse detalhe, talvez, essa semana, gastar um pouquinho de tempo, pensar tópicos, pedir ajuda a quem possa me aconselhar de modo separado também, para poder montar uma estratégia, né, para começar, se eu já não comecei ainda a trilhar esse caminho, que já estou nele, como é que eu posso afinar, né, para aprimorar essa busca da santidade, que é a busca da felicidade maior que a gente possa alcançar na Terra e, portanto, também consumá-la